Levítico capítulo 2. Continuando a nossa série de exposições, nesse livro que nós não gostamos de ler, né? A maioria foge. Mas um livro muito precioso, com lições muito importantes para a nossa vida, para a nossa adoração, até mesmo nos dias de hoje. Levítico 2, capítulo 2. Eu vou ler apenas até o verso 3 para que a gente possa ganhar tempo na exposição, mas nós vamos caminhar por todo o capítulo, tá bom? Então vamos ler do verso 1 ao 3. Diz assim a palavra de Deus: quando alguma pessoa fizer oferta de cereais ao Senhor, a sua oferta será da melhor farinha. Derramará azeite sobre a farinha e porá incenso sobre ela. Levará a oferta aos filhos de Arão, os sacerdotes, e um deles pegará um punhado da melhor farinha e do seu azeite, com todo o seu incenso, e os queimará como porção memorial sobre o altar. É oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de cereais será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção de Deus. Senhor nosso Deus, nós lemos a Tua palavra, e nesse momento nós expressamos em oração a necessidade que nós temos da iluminação e da ação do Teu Espírito sobre nós. Nos ajuda, Senhor, a compreendermos aquilo que o Senhor deseja ressaltar para nós no dia de hoje, através dessa palavra. Amém. Poder sentar. Irmãos, nesse capítulo nós temos aquilo que é chamado de oferta de manjares. Você pode perceber que ele vai falar aí no verso 1 mesmo, em algumas traduções, né, oferta de cereais, é uma das traduções alternativas. E essa oferta, diferente da anterior, que visava ali, né, um holocausto de adoração, buscando o favor de Deus, o perdão, essa oferta, ela tem um significado de entrega voluntária, exclusiva e total, de gratidão do povo de Deus. Se nós pudéssemos resumir esse capítulo em um único desejo que Deus está expressando, que Ele quer do seu povo, é que no culto, na adoração, Deus requer que o seu povo seja um povo de coração grato. Ele quer mostrar a impossibilidade de nós adorarmos a Deus genuína e verdadeiramente sem ações de graças. Então a oferta que nós temos aqui nesse capítulo de número 2 é esse tipo de oferta, que reconhece o Deus Todo-Poderoso que libertou eles da escravidão do Egito, não apenas como seu libertador, mas como seu provedor, aquele que dá, sustenta e provê todas as coisas, inclusive a comida, a bebida, todas as coisas que eles têm e recebem do dia a dia, do seu cultivo, eles estão ali para oferecer a Deus ações de graça, dizendo para Deus através dos seus sacrifícios: Deus, nós reconhecemos que o Senhor é a fonte e a origem de tudo aquilo que nós temos, e é por isso que nós estamos aqui, para te adorar com esse tipo de sacrifício. E uma outra maneira também de nós entendermos esse capítulo, e nós vamos ver através dos versos, quando nós estivermos caminhando por eles, é que todo esse capítulo que fala dessa consagração total, dessa entrega voluntária, ele quer ensinar um princípio muito importante, não só para o culto, mas para todas as áreas da nossa vida, que para Deus sempre é o melhor, para Ele é o melhor. Deus quer o
melhor de nós. Deus quer que Ele seja exclusivo para nós. Deus quer que Ele seja o primeiro para nós, em todas as áreas da nossa vida. Então, indo para a nossa exposição, nós temos aí pelo menos 4 pontos. O primeiro ponto do nosso sermão aqui hoje está do verso 1 ao 3, quando Moisés vai mostrar para nós a posição, a postura, a atitude de ações de graças do adorador no culto. E há algumas coisas que eu quero ressaltar. Então, o adorador, ele é alguém, antes de tudo, que vem no culto. Não tem como adorar a Deus se nós não se fizermos presentes no ambiente de adoração. Perceba que é um lugar específico, há um sacerdote, há um altar, há uma liturgia da adoração que é realizada. Então não tem como adorar a Deus e ser grato a Deus se nós não estamos presentes no culto. Quando nós não comparecemos no culto, nós não estamos sendo gratos a Deus, porque o culto, ele é também, conforme foi exposto aqui em Êxodo, ele é uma resposta de adoração e gratidão por tudo aquilo que Deus já fez por nós, quando Ele nos salvou e nos libertou da nossa escravidão. Perceba que, olhe para o verso 1, ele diz: quando alguma pessoa fizer, ele vai falar. Aí no verso 4 ele fala de novo: quando você trouxer uma oferta de cereais. E então depois você também pode olhar o verso 14, ele vai dizer algo semelhante: se você trouxer ao Senhor oferta de cereais. Então perceba, o adorador, ele é alguém que vem se apresentar a Deus numa ocasião de culto, de maneira voluntária e natural. É uma resposta comum. O adorador, ele é alguém que vai vir cultuar e adorar a Deus. Uma das coisas interessantes que o estudioso ressalta sobre o livro de Levítico, o nome dele é Michael Morales. Ele escreve um livro que chama A Teologia Bíblica de Levítico, da editora Cultura Cristã. Ele mostra que uma das coisas que é mais incríveis do livro de Levítico é a conexão que o início de Levítico tem com o final do livro de Êxodo. Olha aí, no final de Êxodo 40, só folhear um pouquinho para trás, mantenha sua Bíblia aberta. Moisés era o homem que podia acessar a presença de Deus, que podia sempre estar em contato com Deus, mas quando o tabernáculo termina, e o sistema sacrificial vai iniciar, veja como o verso 34 do capítulo 40, termina o livro de Êxodo, ele diz assim, então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Perceba que o livro de Êxodo, ele termina com um problema, apesar de uma bênção. Deus está no nosso meio, mas tem um problema: como nós vamos acessar a sua presença? Se Moisés, o homem que antes tinha acesso, agora não pode mais, como nós vamos acessar a presença de Deus? Então Levítico, ele é o livro que vai apresentar para nós o como nós vamos chegar à presença de Deus, o como esse povo ia se aproximar de Deus, para oferecer aquilo que lhe era devido. Então o propósito de Levítico é exatamente esse. Então aqui a gente vê já uma ação da graça de Deus por esse povo. Deus tem a intenção e o desejo e o prazer de prover recursos e situações para que o povo estivesse na presença dele. E vocês vão entender isso melhor quando o capítulo 3 foi exposto sobre a questão da oferta e da comunhão, as ofertas pacíficas. Mas há uma coisa interessante, quando você olha para o capítulo 2, pode voltar lá para Levítico, você vai ver que há alguns elementos dessa adoração, e cada elemento da adoração que está presente em Levítico, ela tem um significado. Não é simplesmente um preciosismo de Deus em ficar falando para o povo: isso aqui você põe nesse sacrifício aqui você tira isso.
esses detalhes que Deus coloca, eles tinham a intenção de ensinar verdades, e o próprio povo entendia essas coisas. Então, quando nós olhamos para os ingredientes que eram utilizados nesse ritual, e nós vemos eles presentes aí, do verso 1, no verso 1 principalmente, mas os princípios estão até o verso 3, nós aprendemos algumas coisas importantes sobre como Deus quer que nós estejamos na presença de Deus, e isso se aplica a nós também. Não apenas a Ele, agora são princípios voltados para o nosso tempo, isso Deus requer também de nós. Então a primeira coisa que nós vemos que Deus espera do adorador no culto, como nós já falamos, é que ele ofereça sempre o melhor para Deus, sempre o melhor. Ele nunca pode oferecer algo menos do que a totalidade do seu ser. Isso pode ser visto nas exigências da lei. Isso pode ser visto nas palavras que Jesus deu, resumindo os mandamentos. Uma entrega total, amando a Deus com o nosso corpo, com o nosso coração, com o nosso entendimento, com a nossa força. Uma entrega total ao Senhor. Essa palavra mostra isso quando o verso 1 diz que eram ofertas de cereais. A palavra cereais aqui no hebraico é uma palavra que se pronuncia minhá. E para os hebreus, essa palavra significava a parte mais nobre de todas as farinhas. Pense em qualquer tipo de trigo, pense em qualquer tipo de fruto vegetal que eles colhiam das suas plantações. Esse cereal que ele está falando aqui é a parte mais nobre, triturada, refinada, que as pessoas comeriam como se fosse uma iguaria, a parte mais saborosa da farinha, ou de qualquer outro cereal. Então aqui, quando ele fala isso, de que essa oferta, ele tinha que ser como essa oferta de manjares, que significava a flor da farinha, ele está querendo mostrar que para Deus nós devemos pegar aquilo que é mais precioso e oferecer a Ele como um tributo, como um presente, como uma dádiva, porque Ele exige o melhor de nós. Deus está fazendo essa exigência, mostrando que eu e você não podemos entregar as sobras, e muitas vezes é isso que nós fazemos na nossa adoração. Nós nos gastamos no domingo, que é o dia do Senhor, com diversas coisas que roubam a nossa energia e a nossa força, e quando nós chegamos no culto, nós chegamos só com os restos, nós chegamos só com o final da nossa energia, e aí então nós não conseguimos prestar atenção, nós não vemos a hora do sermão acabar, nós achamos ruim quando o sermão se estende um pouco mais, porque nós já gastamos tudo que nós tínhamos para dar para Deus em outras coisas, e aí então no culto não sobra nada. E Deus está ensinando para nós, através desse simbolismo, dessas coisas que Ele está dizendo aqui através desse capítulo, que Ele quer de nós o nosso melhor. O nosso melhor. Então nós devemos poupar energia, ou poupar o que quer que seja, para que nesse ambiente de culto, essa reunião solene, esse momento tão importante, Deus saiba que nós estamos entregando tudo que nós temos a Ele. A nossa atenção, a nossa melhor roupa, o nosso melhor tempo, a nossa disposição de coração, a nossa alegria e predisposição em louvar a Deus, e não preguiça, não vontade de ir embora, não negligência. O melhor tem que ser para Deus. Mas Ele também vai nos ensinar, porque essas ofertas de manjares, elas tinham um significado, e em Levítico, especificamente, manjares aqui e cereais estão sempre associados a ações de graças, que o culto então, ele tem que ser um ambiente onde nós estamos sempre gratos a Deus. Como é que eu e você podemos oferecer um culto ao Senhor sem gratidão? Sem alegria e contentamento por tudo aquilo que Deus tem nos dado, apesar das dificuldades e sofrimentos. A adoração, ela está intimamente ligada com uma atitude de gratidão a Deus. Como nós já falamos, sem a gratidão, não pode haver adoração. Se você não é grato a Deus, se você não tem palavras de louvor, se você tem dificuldade de começar o culto engrandecendo a Deus com as suas palavras, você já não está demonstrando um espírito de gratidão ao Senhor.
você já mostra indiferença. E aqui tem uma aplicação importante. Se você negligenciar as ações de graças, Deus pode rejeitar o seu culto. Olhe, por exemplo, para a prática dos filhos de Deus ao longo da história bíblica. Voltando, Noé, quando termina a sua arca e ele vê Deus cumprindo as suas promessas, ele oferece holocausto de gratidão porque Deus foi fiel às suas promessas. Abraão faz a mesma coisa em Gênesis 22, quando Deus traz provisão divina, intervindo de maneira salvadora, para que ele não sacrificasse o seu filho, mas provê um cordeiro para ele. E ele oferece aquela oferta em gratidão. Em Êxodo 15, Moisés canta a libertação de Deus, ele está sendo grato pela salvação. Davi, quando restaura a arca da aliança, ele oferece salmos de ações de graça. Ele canta salmos. Você vê, por exemplo, que Salomão, alguns anos à frente, antes da dedicação ali do templo, ele também se reúne e ele canta ao Senhor, ele engrandece a Deus com ações de graça. E nós poderíamos continuar. Jesus, na última ceia, diz a Bíblia que ele parte o pão e ele dá graças. E Jesus está prestes a ser triturado. E o pão representa isso, né? Quando ele parte o pão, ele está dizendo: esse é o meu corpo. Ele vai ser partido, ele vai ser moído, ele vai ser quebrado por causa de vocês, dos seus pecados. Então Jesus, ele oferece graças. Se você, por exemplo, olhar para a prática da igreja primitiva, diz a Bíblia para nós em Atos capítulo 2, que diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria, louvando a Deus. São ações de graças, é um espírito grato, é um coração grato. Então aqui nós temos uma outra lição importante, que o capítulo 2 está ensinando para nós, que aquilo que Deus mais requer de você no culto, nesse ambiente em que você está, é aquilo que qualquer um de nós pode oferecer ao Senhor: um grato coração a Deus. Porque essa oferta de manjares, ela era uma oferta barata. Qualquer pessoa no Antigo Oriente conseguia oferecer esse tipo de oferta a Deus, das plantações. Porque não custava muito oferecer esse tipo de oferta. Então, o que Deus está ensinando? Às vezes você pensa que para você cultuar a Deus, você precisa fazer isso, aquilo, mas se você estiver nesse ambiente e demonstrar através da sua vida que você é grato a Deus em todos os atos do culto, você está cumprindo um papel importante de adoração a Deus. Você está sendo grato ao Senhor. Mas há outra coisa importante, quando ele fala do azeite. O azeite, ele era feito com um processo trabalhoso. Havia todo um processo para que eles pudessem chegar no azeite. Havia tipos de azeite. Esses azeites, eles passavam por processos, eles eram depurados. Esse azeite que está sendo oferecido aqui é o mais fino, é aquele que custou mais tempo de trabalho. Então, uma das coisas importantes que também reflete lições do capítulo anterior, Deus, ele requer de nós do culto uma dedicação, e já foi falado aqui na mensagem anterior: quando nós não cantamos, quando nós não oramos, quando nós não participamos de todos os elementos do nosso culto a Deus, nós não estamos sendo dedicados. Nós não estamos sendo dedicados. Mas mais do que isso, o azeite, ele significa também alegria. Então o culto, ele tem que ser um ambiente de alegria, de satisfação. Uma prova disso é que se você olhar para Levítico capítulo 5, verso 11, número 5, verso 15 também, o azeite, ele recebia por parte de Deus a ordem de ser retirado das ofertas que envolviam pecado. Porque o pecado, ele não é um momento de alegria, mas é um momento de contrição, de arrependimento, de tristeza. Então o azeite não estava presente nas ofertas pelo pecado, ele era removido.
Então isso mostra que as ofertas de manjares também refletiam essa verdade. O culto é um ambiente onde nós devemos demonstrar a Deus a nossa alegria. Uma outra coisa importante, o culto, a atitude que Deus requer de nós no culto é uma atitude de devoção e santidade. Quando ele fala do incenso, o incenso ele também representava isso, exclusividade, devoção, prática espiritual de adoração a Deus. Se você, por exemplo, for ver o Salmo 141, o salmista está lá suplicando a Deus e falando que ele está logo fazendo a sua oração vespertina, procurando o favor de Deus, e ele pede que as minhas orações subam como incenso ao Senhor, mostrando essa prática de devoção. Em Mateus 2,11, Jesus recebe 3 tesouros em adoração. Ele recebe ouro, ele recebe mirra, e ele recebe incenso, para mostrar o quê? E os homens que estão oferecendo isso estão adorando ele, estão reconhecendo que ele não é um mero bebê, mas que ele é Deus encarnado. Então eles estão adorando. Então o incenso, ele vai refletir essa verdade, que na presença de Deus nós precisamos mostrar essa devoção ao Senhor. Mas em quinto lugar, ainda nesses versos, você vê aí no verso 2, que ele vai dizer que depois que o sacerdote apanhava ali um punhado, né, de farinha, e ele oferecia a Deus, isso era queimado como uma porção memorial. E essa palavra memorial, ela vai aparecer no verso 2, no verso 9, no verso 16, e ela vai refletir uma coisa importante daquilo que nós sempre fazemos no culto. É por isso que às vezes as pessoas, elas hoje na modernidade, elas querem cultos diferentes, né? Inovados. Elas querem, entre aspas, sair da mesmice, mas Deus falou assim, ó, fica na mesmice, né? Não é para inovar no culto, é para ficar no padrão, porque o culto não é para nós. A gente inova no acampamento, a gente muda tema, faz festa, faz um monte de coisa, mas no culto não. O culto é para ser sempre oferecido dentro dos padrões que Deus estabeleceu. Então, a ideia, né, de fazer ali um memorial, é como se no culto nós tivéssemos sempre que nos lembrar, refrescar a nossa memória sobre verdades importantes que não podem ser esquecidas. Por exemplo, Israel tinha práticas de fazer memoriais a Deus. Você olha para Josué capítulo 4, quando eles estão atravessando o rio Jordão, Deus orienta que 12 homens, um de cada tribo, peguem cada uma pedra de dentro do Jordão que está aberto, e eles tirem essas pedras, coloquem do outro lado da travessia, façam ali uma espécie de monumento que serviria como um memorial. E esse memorial tinha um propósito. Nos finais dos versos, lá 22 a 24, o texto de Josué vai dizer que o objetivo daquela prática era: quando os vossos filhos verem este monumento, e eles perguntem para vocês o que é isso, aí então vocês vão lembrar a história para eles, vocês vão repetir aquilo que Deus fez, e eles vão conhecer que Deus é o Senhor da aliança, o Deus todo-poderoso que anda com o seu povo, que salva o seu povo, que guia o seu povo. Então o culto, ele é um momento onde nós nos lembramos porque nós temos a incrível habilidade de se esquecer. Nós temos essa habilidade, né? Por exemplo, será que Jesus Cristo nos ensinou a fazer alguma coisa que nos leve a um memorial? Uma lembrança? A ceia do Senhor. A ceia, ela é um memorial. Ele disse, né? Fazer isto em memória de mim. A ceia é um momento em que nós sempre vamos lembrar. Não tem outra coisa para lembrar. Na ceia nós sempre vamos olhar para trás e lembrar das mesmas coisas, que são imutáveis e eternas. Lembrar da morte de Jesus Cristo. Lembrar do motivo da sua morte. Lembrar o porquê ele morreu. Essas coisas sempre estão presentes na ceia. Por quê? Para que nós não venhamos nos esquecer quem Deus é, quem nós somos, quem é Jesus, o que ele fez e as suas promessas futuras. Porque ele diz: façam isso até que eu venha. Até que eu venha. Então perceba, a ideia desse memorial é provocar no adorador uma reflexão.
ele deve refletir na sua adoração, ele deve se lembrar de verdades que são imutáveis, ele deve estar ali para buscar o favor de Deus, e ele deve se lembrar de coisas relacionadas a Deus, a sua majestade, a sua bondade, a sua providência. As necessidades que nós temos, físicas e espirituais, são lembradas no culto. Nós oramos, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, nós estamos sempre fazendo essas mesmas coisas, porque foi isso que Deus ordenou que nós fizéssemos. Então, nós temos essa prática do memorial, né, de fazermos isso perante o Senhor. Mas em segundo lugar, o culto, né, há algumas lições nesses versos. Veja aqui do verso 4 ao 10, há algumas lições gerais sobre culto também que nós podemos tirar para nós. Em primeiro, o culto, ele exige uma preparação. Quantos de nós realmente se prepara para estar aqui no domingo à noite? Quantos de nós realmente, no domingo pela manhã, acordamos e nos lembramos, como Davi, né? Esse é o dia que o Senhor fez, alegremos nele. Ou como ele também disse, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Geralmente nós olhamos para o domingo como uma grande oportunidade de fazermos diversas coisas, mas nós nos esquecemos que o domingo, ele é o dia em que nós nos preparamos também para esse momento em que nós estamos aqui. E como nós fazemos isso? Nós fazemos isso através da oração, da confissão de pecados, da leitura prévia das Escrituras individual e coletivamente com a nossa família, ou quando nós visitamos alguém que está afastado, ou quando nós fazemos o bem a alguém que precisa, e isso agrada ao Senhor. O domingo é o dia para nós vivermos dessa forma, mas nós muitas vezes não preparamos a nossa mente e o nosso coração. O que o Senhor quer ensinar para nós, ao mostrar essa preparação, porque você vê que no verso 4, ele vai falar, verso 4, verso 5, verso 7, ele vai falar os diversos modos em que essas ofertas eram previamente preparadas para serem entregues ao Senhor, assadas no forno, cozidas na assadeira, preparadas na frigideira, pãezinhos bem finos, amassados com azeites, sem fermentos, untados com azeite. Aí muda algumas regras conforme o tipo de oferta. Ele fala no verso 6, que algumas dessas ofertas, no caso da cozida na assadeira, eles deveriam partir em pedaços e derramar azeite sobre ela. Ou seja, tudo isso envolvia o adorador na casa dele. Antes de chegar no templo, ele tinha que ficar fazendo essas coisas para que ele pudesse oferecer um culto a Deus. Então, da mesma forma, nós devemos nos preparar para estar na presença de Deus. Por que muitas vezes é difícil cantar? Por que muitas vezes é difícil nós nos envolvermos no culto, nos alegrarmos, e às vezes a gente fica com aquela sensação estranha de um ambiente, parece que a gente está desconectado? É porque a gente viveu um domingo longe de Deus. Aí a gente acha que de maneira automática, quando a gente cruzar aquela porta, vai virar uma chave, o meu coração vai se quebrantar, e o Espírito vai vir, e vai acontecer alguma coisa. Mas a gente não se preparou para estar na presença de Deus. Então não adianta esperar que o meu coração, ele vai estar como um solo fértil, para receber tudo aquilo que o Espírito quer derramar sobre a minha vida no culto, porque não vai. É por isso que muitas vezes o nosso coração está frio e indiferente, porque nós não estamos nos preparando devidamente. O culto, irmãos, ele é feito nos detalhes. Você percebe que Deus, ele é minucioso, detalhista, caprichoso. Se você olha, por exemplo, para a construção lá do tabernáculo, é muito mais detalhes ainda do que as ofertas. Ele falava exatamente os milímetros, as espessuras das cortinas, a cor, o tipo de tecido, a maneira como tinha que ser, o lugar que tinha que estar. Perceba, tudo no culto, irmãos, tudo no culto, tudo relacionado à liturgia, é procurado ser feito conforme Deus manda na Escritura. Nós não estamos inovando. Quando nós lemos a Escritura,
quando nós fazemos a liturgia antes da preparação para a ceia, nós não estamos criando um ambiente que é mais favorável a nós. Nós só estamos fazendo aquilo que Deus mandou na sua palavra, procurando cumprir fielmente os detalhes dos quais Deus quer nos ensinar e ressaltar. Perceba também que o culto, ele tem uma sequência, ele tem uma organização. É importante falar sobre organização no culto, não é? Porque hoje em dia, as pessoas usam versículos desconexos, né? Onde há o espírito, a liberdade. Aí você vê gente dançando capoeira nos cultos, fazendo todo tipo de aberrações. Mas qual que é o princípio que Paulo ensina para nós em 1 Coríntios capítulo 14, quando ele finaliza suas lições sobre culto? Ele diz assim: tudo, porém, tudo, exatamente tudo, porém, seja feito com ordem e decência. O culto é um lugar onde as coisas devem ser feitas com ordem e decência. Não podem ser feitas de qualquer maneira. Elas não podem estar sujeitas à liberdade, como muitas vezes se tem dito. Não, elas devem ser feitas conforme Deus manda. Perceba que tem uma ordem, né? Se você olhar para os versos anteriores, primeiro o adorador preparava. No caso aqui o verso 1 era uma oferta crua, né? Não era assada. Ele leva para o sacerdote. Aí então o sacerdote vinha, pegava aquela oferta cozida, né? Cozida não, crua, colocava sobre o altar, fazia ali o processo de adoração, né? Então havia toda uma ordem. Isso não poderia ser mudado. O adorador não podia mudar a ordem das coisas. Deus está falando, tem coisas que devem estar no seu devido lugar. Mas uma coisa que é importante, ao final de tudo, qual é o objetivo do culto? Qual o objetivo final? É sairmos do culto satisfeitos? É sairmos do culto e dizermos assim para o nosso próprio coração ou para as pessoas que estão perto de nós: eu não gostei do culto. O culto hoje não foi tão bom. E muitas vezes nós avaliamos isso baseado na nossa percepção sensorial. Isso está errado. Porque o culto não foi feito para nós, em primeiro lugar, gostarmos. É claro que ele vai produzir em nós sentimentos de prazer e alegria, e muitas vezes não vai produzir nada. Mas o que Deus requer no culto? A obediência, porque o culto, ele tem um objetivo único e final: agradar a Deus. O único que deve estar realmente contente com o nosso culto deve ser o Senhor. Veja, irmãos, o verso 2, ele fala: aroma agradável ao Senhor. Veja o final do verso 9, é a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E veja também o verso 9, quando ele também vai, o verso 9, eu já falei, né, o verso 9 ele fala exatamente isso, a questão de nós estarmos agradando ao Senhor. O culto, ele é um momento em que nós oferecemos todos esses princípios que nós falamos para trás, com o objetivo de que Deus olhe para nós com bons olhos, e Ele faça uma avaliação daquilo que nós estamos oferecendo a Ele, e a nossa preocupação final é: Deus gostou? Deus recebeu? Deus está contente com o nosso culto? Aquilo que nós estamos oferecendo, como metaforicamente é dito aqui, subiu como um aroma agradável a Deus, ou aquilo que nós estamos fazendo está causando náuseas em Deus? Náuseas. Estourou uma fossa lá perto da minha casa lá esses dias, e eu toda vez que eu entro na rua de casa, eu chego lá, me dá náusea, porque a rua está fedida. E a hora que você chega ali naquele ambiente, né, do lar, como dizia Lutero, o ambiente que você quer voltar e estar feliz, você chega, parece que minha casa virou um chiqueiro, por causa do cheiro, entrou dentro de casa, não tem um lugar que eu consigo fugir do cheiro da fossa. Qual é o cheiro do nosso culto para Deus? Será que Deus, quando nós saímos daqui, Ele recebe tudo que nós fazemos como um aroma agradável?
Ou isso tem causado desprazer no ambiente em que Deus tem que estar feliz e contente e satisfeito? Além disso, esses versos, por exemplo, do verso 8 ao 10, mostra que existe um lugar e uma forma de adorar a Deus, como nós já falamos. Veja que tem um altar, tem um sacerdote, tem um ambiente, tem uma maneira de fazer. Deus, Ele quer ser agradado conforme as regras que Ele mesmo estipulou. Quem aqui já leu aquele livro, As 5 Linguagens do Amor? As 5 linguagens do amor, né, ela fala lá que algumas pessoas, elas têm 1, 2 ou 3, e algumas mulheres que são muito especiais, elas têm todas as linguagens, elas querem receber amor de todas essas linguagens, né? E aí você vê que, por exemplo, o livro ele fala que as pessoas, elas entendem que elas são amadas com palavras de afirmação, que são elogios, atos de serviço, quando nós, por exemplo, fazemos alguma coisa para as nossas esposas, em casa ou fora de casa, quando nós oferecemos a elas, ou elas a eles, tempo de qualidade, o toque físico, receber presentes, todas essas coisas fazem com que nós venhamos nos sentir o quê? Amados. Amados. Qual que é a linguagem do amor de Deus? No que você mostra com a sua linguagem que você ama a Deus. O que Deus disse que você faz que prova que você o ama? É os seus sentimentos? Eu fiquei emocionado hoje no culto. Que é uma bênção se emocionar, irmãos. É maravilhoso. Eu fiquei arrepiado hoje no culto. Isso agrada a Deus. Eu fiquei comovido. Mas perceba que quando você olha para a Escritura, o próprio Deus nos ensina o que nós fazemos que mostra que nós amamos a Ele, e é a obediência, é cumprir a sua vontade, é obedecer os seus mandamentos, é cumprir as suas prescrições. Então no culto, nós provamos que nós amamos a Deus, quando nós fazemos aquilo que Deus gosta de receber, não aquilo que nós gostamos de oferecer. Porque às vezes a nossa maneira de expressar amor, pode ser de um jeito, mas a pessoa amada, né, ela quer receber de outro. E a gente tem que se acomodar, para agradar aquele objeto amado. Então, da mesma forma, Deus, Ele quer que nós entendamos que, para nós mostrarmos que nós amamos a Deus, nós precisamos ser obedientes, não só na vida fora da igreja, mas dentro do culto ao Senhor. 1 João vai dizer, né? Aquele que aceita os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Ele também vai dizer, nós sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. E ele também vai dizer em 1 João, porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. Então nós provamos que nós amamos a Deus no culto, quando nós somos obedientes a Ele e aos seus princípios, quando nós nos preocupamos em sermos fiéis na nossa prática, no nosso ambiente de adoração. Mas olha que interessante também, do verso 11 ao verso 13, nós aprendemos uma outra coisa importante no culto. Se Deus disse assim, ó, faça isso, faça aquilo outro, nós aprendemos então do verso 11 ao 13, que o culto ele é regulamentado. Deus não diz só o que deve ser feito, Ele também proíbe algumas coisas. Então tem coisas que Deus fala assim, ó, não faz isso, não faça aquilo. Então há coisas que não cabem no ambiente de adoração. E aí você percebe que ele vai estipular aqui, falando, né, veja aí no verso 11, que ele diz exatamente isso, na parte B do verso 11, nenhuma oferta de cereais que você apresentar ao Senhor será feita com fermento. Porque, ó, veja bem, como está sendo enfatizado, vocês não devem queimar nem fermento nem mel como oferta ao Senhor. E aí então nós recorremos mais uma vez ao simbolismo, né? O propósito, o que significa o fermento e qual talvez era o propósito do mel aqui. Ambos esses elementos, eles provocavam a fermentação
das farinhas que eram oferecidas, trazendo alterações na oferta, naquilo que estava sendo oferecido. O fermento, ele é um organismo vivo, que ele vai alterar a textura, ele vai alterar todas as coisas. E é interessante que Jesus, ele vai utilizar o fermento como um exemplo do comportamento dos fariseus, que queriam acrescentar novidades no ensino da lei. Jesus falou assim, acautelai-vos do fermento dos fariseus. O que Jesus estava criticando dos fariseus? Eles não retêm a verdade, eles não permanecem fiéis, eles não permanecem na doutrina, eles alteram. E da mesma forma, o mel, ele soa como um aspecto de novidade ou imitação dos rituais pagãos. Porque os rituais pagãos naquela época, eles eram oferecidos com mel. Então, isso aqui tipifica uma coisa muito interessante para os nossos dias. Se você juntar fermento e mel, você tem a ideia de você trazer novidade para o culto, coisas novas, com a ideia de você trazer coisas que você imita ou copia de algum outro lugar que está acontecendo, porque você acha aquilo legal ou interessante. E no final, a gente pode resumir isso de uma seguinte palavra: isso é o mundanismo atual entrando nas igrejas. As pessoas querem promover cultos que têm novidade e que elas, na verdade, no final, elas estão imitando o mundo. Elas trazem elementos que fazem parte de uma vida pregressa para dentro da igreja, com fins pragmáticos, para atrair pessoas carnais, não convertidas, e elas vão falar que depois essas pessoas são convertidas. Tira essas coisas. Coloca um culto onde você tem uma exposição bíblica, um estudo, um ensino. Começa a dar nessas igrejas, vamos entender aqui o significado dessa palavra aqui, no grego, no hebraico, e qual que é a implicação dela para hoje. Coloca isso aqui nessas igrejas. Eles não querem esse tipo de coisa. Eles querem a novidade do fermento, eles querem a inovação do mel, aquilo que é agradável sensorialmente para as pessoas. E Deus está dizendo isso, por analogia ou metaforicamente, que Ele não quer isso no seu culto. Ele quer um culto puro, um culto simples. E para demonstrar isso, Ele faz um contraste no verso 13, utilizando um outro elemento que vai contrapor o fermento e o mel, exatamente o oposto dessas suas propriedades. Se o fermento e o mel, eles causam alteração e depois eles causam a corrupção daquilo que eles são inseridos, eles trazem a putrefação, o sal, ele tem um elemento de preservação. Então o sal aqui, Deus está falando assim, eu não quero fermento, eu não quero mel nesse ambiente de culto, eu quero que vocês usem o sal da aliança. O sal da aliança representa aquilo que deve ser preservado, aquilo que deve ser feito com pureza, aquilo que tira as sujidades do culto. Então o sal da aliança, ele está expressando mais do que essa pureza no culto. O sal da aliança está querendo demonstrar que no ambiente de culto é um ambiente onde nós ressaltamos aquilo que Deus firmemente estabeleceu conosco. Ele permanece fiel a nós, então Ele também exige o mesmo: permaneçam fiéis a mim. Qual foi a metáfora que Jesus utilizou para falar que os discípulos são no Sermão do Monte? Vós sois o fermento da terra? Vós sois o mel que adoça o mundo? Não, vós sois o sal. Vós sois o sal da terra. Então essa maneira de expressar, ele estava querendo dizer para os discípulos: vocês são aqueles que preservam a santidade, que preservam a pureza, que preservam o evangelho na sua simplicidade, mas que não fazem alterações. Então, da mesma maneira, o princípio aqui para nós é esse: Deus está regulamentando o culto e está dizendo, nada de novidades, nada de coisas que vão ser palatáveis aos homens, porque no final, o culto não é para que vocês se deliciem, o culto é para que eu me satisfaça, o culto é para mim. Deus está dizendo, quando Ele está exigindo essa maneira de nós adorarmos
Deus, ele está mostrando que ele oferece coisas no culto que devem ser feitas, e ele também diz coisas que não devem ser feitas. Você quer a prova disso? E aqui eu faço uma aplicação. Existem consequências severas para aqueles que não fazem o que Deus manda no culto. Longe de nós tal coisa. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 11, que eles não estavam celebrando a ceia do Senhor. Eles estavam comendo uma ceia, mas não era a ceia do Senhor. Era uma ceia qualquer. Eles se assentavam à mesa, eles usavam os elementos, eles comiam, eles bebiam, talvez eles recitavam textos, mas não era a ceia, porque eles não estavam fazendo como deveria ser feito. E a prova disso é que as consequências é que muitos estavam ficando doentes, e alguns até morreram. Então quer dizer que quando nós não cultuamos a Deus da maneira que Ele manda, Ele vem acertar contas. Olha só, irmãos, abra aí sua Bíblia em Levítico, capítulo 10. Olha o que acontece. Olha o que acontece mais à frente. Nós estamos só no capítulo 2, e você já viu esse monte de prescrições, esse monte de detalhes. Não façam isso, não façam aquilo, façam isso. Aí no capítulo 10, os filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles querem fazer uma concessãozinha. Vamos abrir aqui uma concessão, só dessa vez, vamos usar um fogo estranho, uma coisa que Deus não mandou. Uma coisa que Deus não mandou. Aí veja só o verso 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram fogo dentro deles, e sobre o fogo colocaram incenso, e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que Ele não havia ordenado. E então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor. Deus matou Nadab e Abiú, que não eram ignorantes, que eram filhos de Arão, que eram sacerdotes, que estavam acostumados a fazer essas coisas como deveriam, mas eles abriram uma concessão. Dessa vez aqui vamos fazer isso. Então perceba, quando nós olhamos para Levítico 2 e todos os outros textos de Levítico, Deus está mostrando isso para nós. O culto é sério, irmãos. O culto é sério. Nós precisamos oferecer a Deus o nosso melhor, da maneira como Ele exige de nós. E para encerrar, veja aí nos versos 14 e 16, que Ele vai ensinar para nós, então, por fim, que o primeiro e o melhor tem que ser oferecido para Deus, quando Ele fala das primícias. Os versos 14 e 16 fala das ofertas, das ofertas cereais, das primícias, das espigas verdes, espigas tostadas, grãos esmagados, e ele está falando aqui que essas primícias, elas nada mais eram que a primeira colheita, que era uma das partes mais preciosas da colheita, mais aguardada, mais esperada do ano. Tanto é que tinha uma festa da colheita, eles faziam festa para comemorar. Então é nessa ocasião que eles pegavam o primeiro daquilo que eles recebiam, e eles davam a Deus aquilo, para mostrar o que nesse gesto? Reconhecendo que não apenas o primeiro é de Deus, mas todo o resto que eles vão colher pelo resto do ano é de Deus também. É um ato de consagração, devolvendo aquilo que pertence a Deus, dizendo para Deus: Deus, com isso aqui eu estou reconhecendo, não apenas que o Senhor é a origem, a fonte de toda a bênção, mas o Senhor é o dono de tudo que eu tenho, e eu estou aqui te oferecendo, Senhor, essas primícias, essas primeiras coisas. O Senhor tem a primazia na minha vida, né? É isso que eles estão fazendo. E veja, se você olhar para o capítulo como um todo, no verso 1 ele fala que tem que ser a melhor farinha, no verso 2 a melhor farinha, no verso 4 a melhor farinha, no verso 5 a melhor farinha, no verso 7 também, e aí no verso 14 ele termina dizendo, falando das primícias. Perceba, o capítulo está ensinando como um todo para nós, que nós devemos no ambiente de culto, oferecer para Deus o melhor.
para Deus o melhor. Então é no culto que eu e você mostramos que Deus tem o primeiro lugar na nossa vida. Deus é mais importante que a família. Deus é mais importante que o lazer. Deus é mais importante que o trabalho. As ofertas das primícias, elas refletem exatamente isso, que o meu melhor, a minha prioridade, a minha exclusividade é sempre para Deus, que o meu tempo é oferecido o melhor dele para Deus, que o meu dinheiro é oferecido o melhor dele para Deus, que a minha saúde ela é gasta da melhor maneira para Deus, fazer para Deus sempre o primeiro e o melhor. É isso que esse capítulo está ensinando para nós. Paulo reflete esse conceito em 1 Coríntios 8 e 9, quando ele fala de finanças e dinheiro, e ele fala assim, que antes das pessoas começarem a ofertar dinheiro, e serem fiéis nos dízimos e ofertas, aconteceu uma coisa que é mais importante. 1 Coríntios 8:5, ele fala assim, e não somente fizeram como nós esperávamos, de suprirem eles nas suas necessidades, mas também deram a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. Então perceba, o reflexo de nós darmos o melhor para Deus, seja em qual área for, é primeiro o resultado daquilo que já aconteceu no meu coração. Eu já me entreguei a Deus por completo, eu sou dele, e ele é meu. Eu me entrego ao Senhor, a minha vida é para ele, o melhor é para ele. Lembrando do sermão anterior, tudo é para ele. É isso que até esse ponto Deus está ensinando para nós. E por que nós devemos entregar o melhor para Deus? Porque ele entregou o melhor por nós, e ele não poupou, ele entregou o melhor, e nada que eu e você pudermos dar a Deus, vai preencher uma lacuninha sequer, da quantidade de bênçãos que Deus nos deu, ao entregar o seu melhor, que é Jesus Cristo. Veja o que Paulo diz em Romanos 8:32, aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como ele não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Paulo está enfatizando que Deus entregou aquilo que lhe era mais caro, e aquilo que lhe era melhor, seu Filho. Então o mínimo que ele espera de nós, é que nós também entreguemos a ele o nosso melhor. Amém.